E eu começo o programa com ele, que toda quinta-feira está aqui com a gente, doutor Gustavo Vitorino, tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui de novo. É um prazer te receber, doutor. O doutor Gustavo é nosso parceiraço aqui do programa, né? E ginecologista. Se você tiver dúvida, pode ligar 3315-1390 que o doutor vai responder. Eu soltei lá na internet, sabe, doutor? Por isso que eu tô aqui na mesa hoje. Um monte de gente já perguntando. Eu falei assim, ó, hoje é consulta grátis. Para o pessoal do Facebook, aproveita. Então, antes de eu começar a ler, vamos terminar nossa série anticoncepcionais. Falar rapidinho aqui dos últimos 3 mais importantes, do rol de importantes, né, que ficou faltando. Primeiro, eu conseguiu achar a camisinha feminina? Consegui achá-lo. Ah, é? Trouxe pra gente mostrar aqui como fica, porque é uma coisa diferente, né? Cadê? A gente não tá habituada. Tá aqui no molde que a gente viu aqui, eu já deixei ela colocada pra agilizar pra nós, né? Tá. Então a camisinha feminina é esse pedaço que vai ficar pra fora, né? Ela fica muito esquisita, que ela já tá colocada, né? Vem até com instruçãozinha pra colocar, tá? Na verdade. Então ela, na verdade, é como é de o mesmo material da camisinha masculina, que é o látex, né? Só que ela tem 2 bordas. Tem essa borda de fora. Isso, a borda que vai ficar de fora. E no final, a borda de dentro, que é como se fosse o anel vaginal que a gente mostrou antes, pra dar firmeza pra ela ficar colocada lá no fundo. Só que ela vai ficar assim, com a boca pra fora. Gente, é muito feio, né? Não é uma coisa muito agradável. Quanto custa? Né? Então, isso que é outra coisa. Além de ser difícil de achá-lo, que até eu demorei pra achar, uma caixinha com 2 custa em torno de R$20. Nossa! Então é muito mais cara que o preservativo masculino. E aí acaba sendo meio inviável para uso. Mas enfim, é um método que existe. Achei interessante mostrar aqui. O segundo, rapidinho aqui. Deixa eu pegar. O adesivo, Lu. Ó, o aqui adesivo. já tá abertinho, né? Que eu deixei já pra gente facilitar. O adesivo ele é hormonal também, como se fosse um comprimido. Só que ao invés de usar todos os dias, você vai colar isso na pele. Vem com uma carga hormonal para uma semana. Então, o equivalente a 7 comprimidos, vamos dizer assim. Caixinha tradicional de remédio, você usa 21 dias, né? São 7. Ele é muito fininho, muito discreto. Você só não pode pôr sobre a mama, né? Mas pode pôr no braço. Regiões que não tem pelo, também vem as instruções onde colocar. Muito discreto. Para um mês. A caixinha é para um mês, vem com 3, né? 1 por semana e com uma semana de pausa. Então você usa um mês como se fosse uma cartela de comprimido. E quanto custa o adesivo? Na faixa de R$65. Nossa, por mês. que caro! Infelizmente também não é muito barato, não. É uma outra coisa também, né? E o último, que é o agulhão, que a gente falou. Nossa, lembra que eu falei pra você? Passada, falei, né? Pessoal, a agulha gigante. Que é o implante. Na verdade, aqui tá um insertor, tá, Lu? Na pontinha dele é o implante mesmo. Dá até pra você tirar pra mostrar pro pessoal. Ah, tá. Então, pera, eu vou tirar esse aqui que é o implante. Isso é o que vai ficar lá dentro. Vou mostrar só a agulha. É só um insertor, tá? Gente, olha esta agulha. Não assusta o pessoal, Lu. Doutor, mas é muito grossa, é muito grande. Mas ela vai assim, intradérmico, que a gente fala. Então a gente pega assim, bem aqui na região do bíceps, né, no braço. Faz uma anestesia local, é óbvio, porque uma agulha dessa doeria para colocar, né? E a gente insere ela aqui no braço, nessa região aqui do braço. E esse negocinho aqui? Isso que você está segurando na mão é um implante, é o que vai ficar lá debaixo da pele. Que inclusive quando a gente palpa aqui no braço, você sente esse implante aí. Então, gente, ó, vem aqui no braço. Ele vai ser colocado bem aí, mais ou menos. Imagina essa agulha. No sulco do bíceps. Aqui. Faz uma anestesia em todo o trajeto que a agulha vai ficar, solta esse implante lá dentro, né? E tira o insertor, não vai ficar dentro da pessoa, né? Fica só o implante. Então, pera, vai ficar. Daí depois colocou lá, fica. Vai ficar aqui aí dentro, exatamente. E a gente palpa, sente ele ali e ele tem hormônio para 3 anos. Depois de 3 anos vai ser retirado. Se você quiser, pode colocar um novo implante. Quanto custa esse? Esse vai sair na faixa de uns R$1.200, R$1.300. Mais ou menos parecido com o DIU, né? Mais ou menos parecido com o DIU. Então, assim, o custo dele, no final das contas, acaba sendo um pouco mais aceitável. De todos, doutor Gustavo, qual que é o melhor? Então, Lu, essa é uma discussão que vai ser eterna, porque depende muito da adaptação da pessoa. Tem pessoa que se dá otimamente um comprimido. Então, se ela não tem efeito colateral nenhum, ele tem lá suas vantagens, além de melhorar a pele, N vantagens. Se ela se adapta bem com o comprimido, não passa mal, não enjoa, não esquece, ótimo para ela. Passou disso, olha, não me dou bem porque passo mal. Engulo e dá náusea. Então a gente vai usar alguma coisa que ela não precisa engolir. Ou injeção, ou adesivo, ou o Nuvaring, que é o anel vaginal. Então você tem as outras variáveis. Cada um tem suas inconveniências. Por exemplo, o adesivo ele é muito discreto, mas ele vem com uma cola. E tem pessoa que faz uma alergia por causa da cola. Ah, entendi. Então, às vezes, não vai conseguir usar. Tem pessoa que usa o anel vaginal e na hora que, como ele fica lá dentro da vagina, pode propiciar um aumento de secreção e aquilo incomodar a pessoa. Não se adaptou, a gente vai ter que trocar.
Então, assim, tem pessoa que põe o DIU e não sente absolutamente nada, sente ótimo aquilo. Pois é. Com o hormônio não vai menstruar, então ela se sente maravilhosamente bem com aquilo. Então, cada perfil de pessoa vai ter um método mais adequado. Não existe um melhor ou pior. Usando corretamente, qualquer um deles, inclusive o trambolho aqui da camisinha feminina, usando certinho, ele vai te proteger adequadamente para não engravidar. A vantagem dos preservativos, masculino e feminino, é que previne com relação a doenças. Certo. Vamos para o Facebook, então? Vamos lá. Coloca o Facebook aí, que tem um monte de gente, viu, doutor, perguntando. Ó, vamos começar aqui com a Jéssica. Jéssica Jair, ela diz: Lu, gostaria de saber se é normal ficar sem menstruação, sem menstruar, no caso, né? Ela escreveu erradinho aqui. Sem menstruar muito tempo. Eu não tomei nenhum remédio e passo até mais de 6 meses sem vir. Gostaria de saber se é normal. Isso não é normal, não, Lu. Tem que ser investigado. Ela pode ter uma oscilação hormonal, pode ter uma das alterações mais comuns que levam a isso é a história dos ovários micropolicísticos. Então, algum eventual problema deve ter. Aí tem que ser investigado, passar por avaliação. Eventualmente, pode ser que não tenha nenhum problema, o que é raro. Mas tem que ser investigado, porque isso não é normal. Quem que ligou, Fer? Passa pra mim. Neuza do Semiramis, entrou na menopausa faz 12 anos e ela disse que desceu essa semana menstruação para ela. Então, pode acontecer às vezes, Lu. Então, assim, a pessoa na menopausa, a menopausa foi a última menstruação que ela teve na vida, mas ela continua produzindo uma quantidade mínima de hormônio. Eventualmente, isso pode causar lá um pequeno escape, um sangramento. Só que isso deve ser investigado também, tá, Lu? Então, a gente sabe que isso pode acontecer eventualmente, mas não é o comum. Então, assim, sangrou depois de mais de 1 ano de menopausa, sem usar medicação, sem nada, tem que investigar um possível problema do útero mesmo, para descartar doenças. Ok. A Gislaine Santos aqui no Facebook, ó, ela pergunta o seguinte, doutor Gustavo: Oi, Lu, depois que eu operei para não ter mais filhos, aumentou muito o fluxo menstrual a ponto de ter que usar absorvente interno e externo. Uso o interno todo mês e... Como é que é? Não entendi. O uso do interno todo mês tem problema? Não, o uso do interno todo mês não tem problema, Lu, desde que ela respeite o período de trocas, né? A cada 4, 5 horas no máximo, ela tem que trocar para evitar proliferação de bactérias. Agora, isso é uma coisa muito comum, tá, Lu? Muitas pessoas, às vezes, operam, resolvem fazer a laqueadura durante a última cesárea que ela teria, por exemplo. E se confunde isso, fala, não, a laqueadura acabou alterando o meu fluxo menstrual. E, na verdade, não é. A gente tem que lembrar assim, a maioria das pessoas usa um método hormonal, comprimido. Então, quando ela usa comprimido, fica muito bem reguladinho e o fluxo diminui. Depois que ela opera, ela vai deixar de usar o comprimido. Deixando de usar o comprimido, volta o fluxo que ela tinha antes, com uma diferença. O útero está maior, porque teve as 3 gestações, 2 gestações, enfim. Então, a tendência é que ela tenha naturalmente o sangramento maior. A laqueadura, no geral, não interfere no ritmo nem no fluxo menstrual. Só que ela deixou de parar de usar o remédio, que diminuiria o seu fluxo, e o útero está um pouquinho maior por causa das gravidezes. Então, claro, na avaliação ginecológica de rotina vai ser avaliado como é que está o útero, se não tem algum eventual problema, mas a maioria das vezes não tem. É uma mudança de acordo com o que aconteceu ao longo da vida dela. Certo. Olha aqui a Aparecida Rosângela do Facebook. Oi, Lu, boa tarde. Tenho 30 anos. Minhas 5 últimas menstruações têm vindo demais, pois eu não consigo nem me levantar. Gostaria de saber o que pode estar causando isso. E, Lu, aí pode ser um monte de coisa, tá? Ela pode estar com alguma alteração do útero mesmo, como presença de miomas ou o que a gente chama de adenomiose, então que fazem o útero crescer um pouco e isso causar um aumento de fluxo. Ela pode ter uma alteração de ovários, que pode levar a uma irregularidade menstrual com aumento de fluxo. Então é um pouquinho difícil da gente definir isso só aqui no programa. Ela precisa passar por avaliação médica com o ginecologista, fazer os exames que tem que ser feitos para tentar definir o que está acontecendo e corrigir o problema. A Gilmara tem uma dúvida bem interessante aqui, ó. Cadê? Não, Gilmara, não. Pera aí, deixa eu achar ela aqui, ó. Aqui, Gilmara Pereira. Tomo pílulas contínuas. Queria saber por que vem os escapes de vez em quando. Então, o que é o escape que a Gilmara está dizendo? A pessoa está tomando contínuo, normalmente ela não quer menstruar. Tá? Mas às vezes o endométrio, que é a parte interna do útero, ele fica um pouco instável, tá? E pode sofrer um processo de atrofia. Isso causar pequenos escapes de sangramento. Tá? Então ela está tomando um remédio que seria para não menstruar, de repente ela está na metade da 3ª cartela e começa a vir aquela sujeirinha de final de menstruação, ou às vezes até um pouco de sangue mesmo. E isso incomoda. Tá?
Em geral, quando isso acontece e é muito discreto, fala assim, não, desceu 2 dias, muito pouquinho, não está nem me incomodando, você pode continuar tomando o remédio sem problema nenhum. Se esse escape incomodar a ponto de ficar muito tempo ou a quantidade muito grande, aí em geral tem que ser suspenso o remédio por 3 a 4 dias e voltar a usar o remédio. Em geral é isso. Olha só a Tatiane aqui, ó. Tatiane Cristina do Facebook também. Fiz o teste da farmácia, mas deu negativo. Mas o mês passado não desceu. Normal. Será que posso estar grávida? Voltei a tomar a pílula normal. O que devo fazer? Se ela tomava a pílula certinho, não teve nenhum problema com a pílula, não esqueceu, não teve diarreia, não usou nenhum remédio que atrapalhe a pílula, isso pode acontecer eventualmente. Pessoas que tomam a pílula há algum tempo podem ter uma diminuição de fluxo a ponto, às vezes, de mal descer. Isso é só uma sujeirinha. Tá? Agora, se ela esqueceu de tomar remédio, se ela tomou um remédio que atrapalha, ou se teve algum outro problema com o uso, não descer, ela tem que se investigar se não está grávida. O teste de farmácia hoje é considerado muito bom, só que ele não tem a mesma precisão de um exame de sangue. Então, se existe uma suspeita, ela deve passar por avaliação e eventualmente fazer um teste sim de sangue, né, para definir a gravidez, para ela poder continuar usando o remédio tranquilamente. Doutor Gustavo, a dúvida da Michele Balbino aqui, eu acho que é a dúvida de muita gente, né? Que é que a gente fica até com medo, né? De falar às vezes isso, mas a gente tem uma certa, eu não digo rejeição, mas a gente fica com medo, às vezes, de fazer um tratamento. A gente prefere pagar uma clínica particular, às vezes, do que ir no posto de saúde. Sim. A Michelle, ela deixou uma dúvida bem interessante. Ela falou assim, ó, o DIU colocado no posto de saúde tem o mesmo efeito que o Mirena? Lu, não tem nada contra o posto de saúde. O profissional que está lá, às vezes é o mesmo profissional que está em consultório, como eu, trabalhei muito tempo em posto de saúde, hoje não atendo mais. Mas assim, não tem o mesmo efeito porque não é o mesmo DIU. Tá? Para o posto de saúde não vai o Mirena, que é um DIU hormonal. O que vai são os DIUs de cobre, que são os DIUs tradicionais. Então assim, hoje em consultório, eventualmente, tem mulheres que a gente põe a DIU tradicional também, que é exatamente o mesmo DIU, ou semelhante ao que vai para o posto de saúde. Então assim, se eu comparar um DIU de cobre, que foi colocado no posto de saúde, com o DIU que eu coloquei no meu consultório, que também é de cobre, o efeito é o mesmo. A gente não pode comparar alhos com bugalhos. Então, assim, o Mirena é diferente do DIU de cobre. Então, a efetividade do Mirena, por ter hormônio, é um pouco melhor do que do DIU de cobre. Tanto que, às vezes, o DIU desloca um pouquinho. Se o Mirena deslocar um pouquinho, não tem muito problema, porque ele tem o hormônio junto. Agora, se um DIU de cobre deslocar, ele pode falhar. Então, assim, depende do que ela está fazendo de controle, porque não é só pôr o DIU e achar que ele vai ficar lá 8 anos e você não precisa fazer mais nada. Você vai ter que fazer as revisões anuais, fazer o preventivo, avaliar se ele continua muito bem colocado. O período maior de chance dele se deslocar é nos primeiros 3 a 6 meses, principalmente nos primeiros 3 meses. Passou esse período, está tudo bem, a não ser que aconteça algum outro grande problema, ele vai funcionar como tem. Lembrando que nenhum é perfeito. Então você vai achar pessoas que usavam comprimido, camisinha, DIU, injeção, implante, qualquer um dos métodos, com uma eventual gravidez, que é muito raro acontecer, mas nenhum deles é 100%. É raro acontecer, porque até a Vanessa do Cafezal ligou, anotei aqui a perguntinha dela. Qual que é o percentual? O percentual hoje, se você usar corretamente qualquer um desses métodos, varia entre 0,5% e 1,5%. Então, o risco de uma gravidez é muito baixo, mas depende de você tomar corretamente. O comprimido, por exemplo, é 0,5%. Só que se você esquece um comprimido dia sim, dia não, pois é. aí ele não vai funcionar. Aí não é um erro do comprimido, é um erro seu que não está usando certo. Se você põe um adesivo e ele descola acidentalmente e você não percebe, não é um erro do adesivo, é você que não percebeu que ele descolou. Pois é. Se você não usa a camisinha certinha e ela arrebentou, dificilmente uma camisinha arrebenta, foi porque você não colocou certinho. É verdade. Então, assim, depende do uso correto. Então, todos eles variam com uma segurança muito grande, 0,5% a 1,5%. Se você está bem adaptada, confia no método e usa adequadamente, você não vai ficar preocupada com a gravidez. Doutor Gustavo, vamos continuar nossa série dúvidas virtuais, claro, com certeza. Né, na semana que vem? Pode ser? Na outra, né? Não, o doutor vai viajar. Vou estar no congresso. Vai fazer um congresso, vai voltar cheio de novidades pra gente, né? Vai que surge mais um método contraceptivo, daí o doutor já apresenta aqui no programa, né? Primeira mão, pode ser? Com certeza. Então, daqui 2 semanas o doutor Gustavo Vitorino volta. Essa postagem aqui no Facebook que eu coloquei hoje vai ser essa postagem que eu vou usar para daqui 2 semanas continuar respondendo vocês.